Olá, sejam muito bem-vindos ao Revenda Cast, o nosso podcast aqui do Programa de Revendedores do Mercado Pago. E aqui o nosso espaço tem como objetivo trazer pessoas que estão se destacando, que podem inspirar vocês no dia a dia aqui como revendedores, tá? E hoje eu tenho uma convidada muito especial. Uma convidada que está aqui com a gente há bastante tempo e ela vem se destacando na jornada dela. O nome dela é Jéssica e eu fiz uma introdução muito especial para apresentar a Jéssica para vocês. A Jéssica ela é mãe da Rafaele, de 9 anos, e da Lorena, de 8 anos. Ela mora em São Paulo, atua diariamente na famosa região do Brás. Até quem não é de São Paulo, tenho certeza que já ouviu falar no Brás. E ela tem uma experiência de mais de 10 anos no mercado de adquirência, tá? Entre diferentes adquirentes aqui. E aqui no Mercado Pago, ela se destacou mais fortemente no último ano, que foi quando ela construiu uma trajetória de muito sucesso, ela começou a se dedicar muito mais e alavancou dentro dos níveis do programa e hoje ela está no nível mais alto, o nível top empreendedor. Então, muito obrigada pela presença, Jéssica, muito feliz de ter você aqui com a gente. A gente já conhece a Jéssica, estou apresentando para vocês, mas a gente já conhece a Jéssica, é de casa, ela é uma revendedora muito assídua em todos os nossos encontros, então nas nossas reuniões mensais, com os times de atendimento, ela está sempre aqui com a gente. Então, é uma alegria enorme poder te apresentar, poder contar a sua história para os outros revendedores também e inspirar mais gente com essa trajetória. Oi, gente, boa tarde. Prazer, Jéssica. Hoje eu tô aqui para contar um pouco da minha experiência com renda na mão e a minha subida de nível, né? Passar um pouco para vocês o que eu tenho de bagagem boa, até mesmo para agregar com vocês no dia a dia. Muito obrigada, tenho certeza que vai ser riquíssima essa conversa e eu tenho aqui um roteiro, várias perguntas para conhecer e poder direcionar tudo o que eu acho que vai ser mais... Eu estou imaginando o que vocês gostariam de perguntar para a Jéssica e estou trazendo para cá, tá? Se tiverem outras perguntas, deixem nos comentários também, que aí a gente já sabe mais ou menos o que vocês gostam de saber e nos próximos a gente prioriza as perguntas, fechado? Então, Jéssica, para começar, vamos começar pelo começo, né? Então, vamos no início da sua jornada. A primeira coisa que eu quero saber é como foi esse começo da sua trajetória dentro de adquirência e dentro do Mercado Pago, né? Então, tem mais de 10 anos que você está nesse mundo. Como você veio parar nele? E também como você veio parar no programa de revendedores? Então, no começo que eu comecei com adquirência, eu trabalhava no Telecom e fui para adquirência. Aí foi meu primeiro amor, né? De lá para cá, eu sempre trabalhei com máquina de cartão. E aí, quando eu conheci a Mercado Pago, foi amor à primeira vista. Eu gostei muito porque a facilidade de vender, de instalar a máquina e a negociação em si, eu gostei muito. Então, há uns 2 anos, eu já estou no programa e me destaquei porque eu saí das outras empresas que eu trabalhava, né, as concorrentes também, e aí eu foquei 100% na Mercado Pago. Muito bom. Mas e do Renda na Mão? Como foi o seu caminho até chegar no programa de revenda, se credenciar, fazer suas primeiras compras? Como você descobriu que existia o programa? Então, quando eu comecei a vender máquina, na verdade, eu comecei pegando com um amigo meu, né? Eu revendia, pagava para ele o valor da máquina e revendia. Aí, depois de um tempo, eu ainda insistindo em procurando o caminho da Mercado Pago, arrumei um serviço para trabalhar numa terceirizada da Mercado Pago. O projeto encerrou com 8 meses, foi onde eu achei dentro do meu aplicativo a opção para me ser revendedora. Aí eu me inscrevi e comprei meu primeiro kit. E aí comecei a subir os níveis. Perfeito. E aí você começou, chegou, comprou 2 máquinas, foi vender, ativou essas Isso. máquinas, veio, comprou mais, até chegar O aqui. kit, eu acho que, se não me engano, era 5 na época, né? Aí eu vendi essas e o próprio portal foi liberando mais. Aí eu fui vendendo e foi engajando, ganhando dinheiro, a gente quer ganhar mais, né? Aí vai dando mais vontade e hoje cheguei aqui no top. E naquele momento era uma renda extra, eu Isso. imagino. Eu vendia uma ou outra, às vezes eu vendia para cliente ativo, que era o erro. Quando eu comecei a participar aqui muito das reuniões, virou a chave, né, para me pegar só cliente ativo, cliente novo, desculpa, porque é eles que a gente precisa. Sim. E aí foi mudando a chavinha, fui subindo de nível, fazendo só clientes novos, né, para taxa baixa entrar, e aí consegui essa evolução. Muito bom, Pelo amor de Deus, né? Ficar pegando máquina lá com eles, o acesso é livre do programa. Todo mundo pode se credenciar, pode se tornar um revendedor, então, muito bem. Que bom que você fez essa escolha, fico feliz. E antes disso, Jéssica, eu quero saber também como que foi para você entrar nesse mundo de vendas, porque você é vendedora nata,
a gente sabe que você vende qualquer coisa. Se a gente der essa água, a Jéssica vende, gente. A Jéssica realmente, ela é uma entusiasta, ela fala com amor sobre vendas, então a gente vê que existe uma habilidade, um dom da venda, né? Não é tão trivial assim. E como que você descobriu isso, assim? Como você veio parar em venda? Você já vendeu outras coisas também? Como que você veio parar nesse universo de adquirência? Então, eu comecei a trabalhar, porta a porta eu sempre trabalhei, né? Sempre gostei de estar na rua e de fazer porta a porta. Eu comecei com o telecom, trabalhei um tempo com o telecom, mas o telecom a gente não pode vender para todos os clientes, a gente tem uma restrição, né? Tem que ter disponibilidade, aí foi quando eu entrei na primeira adquirência, aí o bichinho da máquina me picou e nunca mais eu saí. A adquirência tem isso, né? O bichinho Isso, pica. tem o bichinho que pica. É. Legal. E dentro do programa, né? Você tem toda uma trajetória. A gente sabe que você já tem 2 anos, né? De renda na mão, Isso. mais ou menos. Mas eu percebo que existiu um momento da sua virada de chave. Então, você estava mais estável ali no nível, nos níveis iniciais. E, de repente, você começou uma escalada, um pique, começou a acelerar e tá onde está hoje, no nível mais alto do programa. E eu percebo que isso foi mais ou menos no último ano, né? O que que mudou, assim? O que que te fez ter esse olhar e que você acha que fez a diferença para você trilhar mais rápido entre os níveis do programa? Depois que eu comecei a participar das reunião mensal, aqui na Mercado Pago, a falar com outros revendedores, a participar dos grupos Importante. de WhatsApp, até mesmo do último que teve do Aceleradona. Foi muito essencial para mim conversar com os top, eles Uhum. me passar o que eu não tinha de experiência. Então, assim, é muito bom a gente conversar sempre com os amigos, sempre ter algo para agregar um com o outro. Perfeito. Então, você tem contato com outras pessoas do programa que já são top empreendedores e aproveita para pegar umas dicas. Isso, eu sempre entro em contato com os meninos, com os pessoal do grupo, porque a gente sempre tem uma dúvida ou outra que a gente acha que sabe tudo, mas não sabe. Então, É. mudou muito, né? Conversar com eles, saber os incentivos, os valores, as porcentagens. E aí a gente começa a ganhar dinheiro, quer ganhar mais. E a gente tá aqui para isso, né? Então, acaba que eles são também uma rede de apoio ali, né? No dia a dia. Isso, são. A gente sempre aciona o grupo, sempre tem alguém para ajudar, não só com suporte, com dúvidas e incentivos. Eu acho isso bem legal, porque a gente tem um suporte, né, por trás disso. A gente tem um suporte telefone, suporte do WhatsApp, vocês. Então, a gente sempre tem uma ajuda. A gente não fica assim jogados. Então, Sim. isso me chamou muita atenção. O suporte e a atenção que a empresa me dá. Não, perfeito. E isso é uma verdade, assim, eu como parte aqui do time que olha, né, o programa que está nos bastidores, a gente vê muito as presenças, né, tanto é que quando o revendedor começa a subir, começa a acionar vários canais, a gente já sabe o nome, já sabe quem é, então a gente acompanha essa trajetória, e eu vejo que a gente sempre teve isso com a Jéssica, porque de fato, assim, ela é participativa, ela tá sempre nas nossas reuniões mensais, a gente vê, às vezes ela tá fazendo venda e tá ouvindo a reunião, e ela fala, gente, eu tô aqui fechando uma venda, mas tô ouvindo. Então, eu acho que é muito importante isso. Eu, olhando de fora, eu acho que esse foi um grande caminho que a Jéssica encontrou. E também essa interação. Eu vi que começou a criar uma amizade ali entre top empreendedores, com os empreendedores. E, inclusive, a Jéssica trouxe amigos que estão trilhando também, que chegaram em aprendiz e já estão subindo super rápido. Então, eu acho que essa rede de apoio, né, que acaba que no dia a dia, quando surgem dúvidas, como você está fazendo, como você está vendendo, o que tá, né, qual adquirente está te incomodando, o que você usa. Esse tipo de troca eu vejo que te ajudou bastante, assim, a minha visão de quem tá absolutamente de fora, só acompanhando a sua escalada. Isso me ajudou muito. E assim, o que eu também prezo é problema. Quando o meu cliente ele tem um problema, vocês sempre resolvem. E as outras empresas que eu trabalhei, não, né? Quando era para vender, era tudo bom. Depois a gente não conseguia fazer o pós-venda. Então, assim, eu zelo muito o meu cliente, igual eu falo para eles. Hoje a gente tá aqui e depois a gente não sabe para onde vai. Então, eu quero, aonde eu passar, né, deixar um bom atendimento. Que é por isso que eu tenho, graças a Deus, muitas indicações, muitos clientes. E sobre essa, você comentou, né? Putz, comecei a focar, apesar de trabalhar com diferentes adquirentes, já tá nesse mercado há muito tempo, eu comecei a focar e canalizar os esforços para mercado pago. O que que teve, assim, de virada de chave de mentalidade? Eu imagino que você mudou alguma coisa na sua rotina, no seu dia a dia, ou na sua forma de vender, de comprar. Como que foi isso para você, assim, nas ações, de fato? Eu foquei mais.
Antes eu não tinha tanto foco, né? Eu comprava máquina, ficava um período sem máquina, porque até comprar e até chegar. Então hoje eu procuro não ficar sem máquina. Então eu Se compro, organiza nesse eu estoque. vendo e já vou fazendo pedido. Porque sempre tem cliente querendo, às vezes, né, tem indicação, algum cliente quer do lado, tem alguém que se interessa. Então sempre eu saio com quantidade grande de máquina. Sim. Então, a gente tem que ter esse controle, né? Não só ganhar o dinheiro que a gente ganha, a gente tem que ir Reinvestir. reinvestir. Porque É. senão a gente fica sem máquina e não tem como trabalhar sem máquina. Mas acho que é importante entender a sua capacidade de volume de venda e o quanto de máquina você precisa para acertar esse estoque, né? Não ficar Isso. com máquina parada, porque tem um tempo até você É, ativar também, isso te prejudicaria. E também não faltar máquina. Então, eu imagino que até chegar nessa medida certa também tem um chão, né? eu tenho um controle, né? Mais ou menos 5 por dia eu coloco. Então, eu tenho que ter uma quantidade na semana. Gente, ela não é fraca, hein? Vocês estão Gente, o vendo, céu é o ó. limite. Muito bom, muito bom. E é isso, assim, a Jéssica não chegou no nível top empreendedora em vão, acho que tem um esforço muito grande, a gente vê, ela manda foto no Brás, sábado, com as filhas À dela, noite. Então, à assim, eu deixei noite. de fazer muitas coisas que eu gostava, de sair, né, de curtir. Então, assim, a gente tem que trabalhar mais duro. Às vezes a gente tem que largar um pouco, né, o comodismo e pegar mais firme, porque o dinheiro tá na rua e as concorrentes também. Então, a gente tem que correr. É, exato, e esse mercado de adquirência, ele é muito rápido, né, assim, Isso. a todo tempo alguém tá com uma oferta diferente, alguém tá com uma taxa diferente, muda, então, acho que tá antenado nisso tudo tem um esforço, né, mas eu vejo que o seu esforço, ele tá sendo recompensado, assim, tô muito feliz de ver Sim, a sua obrigada subida no também. programa. E eu quero saber sobre a sua estrutura de trabalho, porque você trabalha sozinha, né, hoje você vende sozinha, e eu imagino que tem que ter algum tipo de organização, porque você precisa vender, você precisa falar com esses clientes, você precisa pedir indicação, talvez, você precisa conferir se ele ativou, você precisa conferir ali, putz, recebi, não recebi a ativação desse cliente, esse cliente já, quanto tempo tem essa máquina para eu ainda vender, quais são as máquinas que eu preciso vender primeiro, preciso fazer um pedido, como você se organiza aí ao longo da sua semana para conseguir fazer tudo isso? Essa é a pergunta de 1 milhão. Então, regra número 1, organização. Eu tenho minha organização semanal. Então, no final de semana, eu já tiro para mim ver os clientes que eu vou atender, eu já agendo com eles, para não ficar. Porque a região do Brás é muito agitada, então Sim. eu tenho que ser rápida. Então, eu uso estratégicas de horário, de local. Eu vou no local que eu tenho que atender o cliente, dentro do horário que dá. Porque o Brás, ele tem horário, né, da feirinha da madrugada, e assim, em torno das lojas. Então, eu me organizo. Eu procuro agendar meus clientes e ter uma organização, porque senão a gente não sai do lugar. Sim, perfeito. Você já conhece os horários bons ali Isso, já de conheço. Do venda no Rapa. Brás, né? É, eu vejo, porque a gente vai pra rua, né? Nosso time tem. Uma das coisas que a gente precisa fazer, como quem tá por trás, é conhecer o dia a dia, ver quais são os desafios. Então, a gente tem o costume de fazer rota. E eu vejo que existe uma estratégia por trás. Então, putz, essa é uma região de restaurantes, não faz sentido eu fazer uma rota até umas 3 da tarde, porque fechou o restaurante, eles estão ainda fazendo fechamento de caixa, organizando as coisas. Talvez seja melhor ir a partir das 4. Então, tem bastante coisa para pensar e eu acho que você conhecer a região que você está e o seu público deve te ajudar bastante nisso, né? Porque assim, o restaurante tem horário, né? A gente tem que ir no horário para pegar o decisor. Então, cada tipo de comércio, eu procuro ter minhas estratégias, porque restaurante, tem dia que eu tiro para fazer só restaurante. Então, eu vou já dentro de um horário que eu consiga pegar eles fechando, mais ou menos umas 4 da tarde. Vestuário é horário livre. Então, quando eu vou fazer o porta a porta, eu também até no porta a porta eu uso as estratégias. Eu pulo os restaurantes e quando eu volto fazendo os restaurantes, porque eles já estão mais tranquilos. Porque o cliente, se ele estiver agitado, ele pode estar precisando. Ele não vai falar, está precisando porque ele está correndo. E ali ele Sim. só quer vender. Então a gente tem que. É um trabalho de formiguinha, ter paciência. A gente não é vendedor, a gente é consultor. E buscando o cliente da melhor forma. Sim. E você tem o costume de agendar essas conversas ou você vai realmente ali
no porta a porta procurando esse decisor? Como que você faz? Quando eu trabalho, que eu faço o porta a porta e o cliente não tá, ou ele pede para me retornar, eu pego o telefone dele. Geralmente ele pede para me deixar um cartão de visita, mas eu falo que acabou, é uma estratégia para me poder pegar o telefone dele. Se eu Importante. sentir que ele me deu o telefone, eu sei que ele tem interesse em saber. Aí eu mando um oi, um bom dia. Uma hora ele vai me responder, aí tem hora que eles me ligam e falam, você pode vir hoje, que hoje eu tô mais tranquilo, mas eu sempre procuro manter contato com o cliente, porque ele vai para minha carteira. Tá, isso pro WhatsApp. Isso, pelo WhatsApp. O primeiro contato pessoal, aí depois ele me passando o telefone. Às vezes, eu mando as taxas, né? Valor de máquina. O valor da máquina é sempre por último, porque eu procuro mostrar os benefícios. Uhum. E você fala tanto de máquina quanto de conta, o que você acha que funciona mais, assim? O que você gosta de falar primeiro? Então, eu soldo o cliente, né? Eu vejo o que ele precisa. Eu Perfeito. procuro saber qual que ele tem. Quando eu entro, eu já olho, eu já sei qual que é, mais ou menos. Devido a trabalhar em muitas adquirências, eu consigo saber um pouco qual que é a dor de cada uma. E aí eu mostro para ele o que a gente tem hoje. Se ele achar que é benefício, né, ver ali, ele troca. Se não, ele continua com a dele. Que é igual eu falo pro cliente, eu tô aqui para mim levar benefício. Não só trocar de máquina e ser mais uma. A gente tá Sim. aqui para mostrar a diferença. Acho que da mesma forma que ele vem, ele vai, né? É, Se for de forma tão rasa, é realmente importante construir esse valor, né? A guerra de taxa, ela é bem difícil, ela é bem complexa, então acho que nunca vai ser uma boa estratégia é. entrar nessa briga de taxa, porque hoje você pode ser a melhor taxa, amanhã já não ser, né? Então, Tem não é um cliente bom que troca caminho. a máquina, mesmo tendo a taxa menor, mas devido ao atendimento. Então, o Sim. cliente, ele preza muito o atendimento. E acho que hoje, assim, falando de Mercado Pago, a gente está dentro do Mercado Livre, né? Então, acho que tem um ecossistema gigantesco que dá para aproveitar, para explorar. A parte de ter uma conta, de ter acesso à linha de crédito, de ter acesso a um cartão. Muitos clientes não têm cartão. Então, eu acho que todos esses benefícios, quando bem falados, explicados, orientados, é onde a gente realmente constrói nossa proposta de valor. E, para mim, o grande diferencial hoje do cliente comprar com um revendedor é ter a oportunidade de conversar sobre isso, de conhecer tudo isso e de aprender a usar. Então, eu acho que quem acessa pela internet, compra uma máquina, não consegue ter essa vivência do que é, né? A pessoa te ajudar, fazer o processo da abertura de conta, ativar a sua máquina, mostrar como pedir o cartão, mostrar como ver seus relatórios. Enfim, acho que esse apoio é o crucial. Não sei como você vê, É, o se é isso que você diferencial. se É o que eu vende. falo para meus clientes também. Às vezes eles questionam em preços de concorrência. Na internet eu falo, a gente tem um atendimento humanizado, né? A gente tem o primeiro momento, mas meu telefone tá ali quando ele precisar. E pela internet não. Pela internet ele vai ter que parar, ligar, apertar as opções. E hoje em dia o comerciante ele precisa de agilidade. Então eu procuro mostrar para ele que o meu serviço, ele tá dentro das necessidades dele. Facilita a vida dele, né? Isso. Porque acho que quando a gente fala desse cliente de médio porte, a realidade também é que ele é o faz tudo da empresa dele. Então, ele também é quem está muitas vezes ali fazendo a venda, é quem faz a gestão, é quem compra os produtos, é quem tem que manter os controles, né? Então, todo Isso. o acompanhamento de caixa, enfim, de qualidade, de estoque, às vezes de rede social, vende na rua, mas também tem uma rede social vendendo, enfim. Então, acho que você conseguir ser parte para facilitar a vida dele, poxa, tem um valor enorme. Poder poupar tempo dele, né? Tempo que é uma coisa tão difícil, assim, tem um valor tão alto. Principalmente para empreendedor no Brasil, eu imagino que isso é É o que eu falo pros um clientes. Hoje em dia, sucesso. vocês não têm tempo para pegar o telefone, ficar lá ligando, até mesmo para trocar uma máquina. Então, a gente consegue, né, mostrar o caminho mais fácil. Sim, te manda uma mensagem, você já ajuda, ó, tá aqui Isso. o link disso, tá aqui o link da troca, tá aqui, Já falo do já Mercado Livre ajuda. para ele já fazer compras pro comércio dele, às vezes já. Muitas vezes ele pode se reabastecer por ali mesmo, facilitar a vida. E como que você faz a gestão desses clientes, né? Então, a gente passou por toda a parte da venda, de como você faz essa venda, mas é muito importante para o seu sucesso de subida de nível e também para os seus ganhos, você acompanhar a ativação desses clientes, acompanhar a ativação dessas máquinas, acompanhar o faturamento que está sendo passado ali. Como que você faz isso hoje? Como que você faz o seu pós-venda com os clientes que você vendeu? Diariamente. Todo dia, quando eu chego à noite, eu deixo para me fazer os meus registros de venda. E ali mesmo eu tiro um momento para mim. Em silêncio, eu fico analisando cliente por cliente. Quando eu vejo que o cliente parou de usar, eu entro em contato, pergunto se ele está precisando de alguma coisa. Às vezes ele até parou por causa de algum motivo de chip, alguma coisa assim, e ele não fala com a gente. Então, assim, é importante a gente acompanhar todos os clientes.
Sim, você registra todas as suas vendas? Você tem isso como um hábito? Ou, putz, às vezes Isso, eu sim, tenho um às vezes caderno, não. né? Vocês já viram, eu tenho um caderno onde eu registro na hora a venda, porque quando eu tô abrindo a conta, eu gosto de anotar tudo certinho, porque qualquer erro, a conta, ela, né, não vai pra frente. Então, eu registro tudo no meu caderno. Quando chega no final do dia, eu registro no sistema. O que você tem o hábito de pegar de dado desse cliente? Assim, além do nome da loja, o nome dele, o que você gosta de ter para te ajudar nos seus controles? O número de série da máquina e o Sim. e-mail do cliente, porque quando eu preciso de ajuda, eu mando o e-mail, né, do cliente. Então, o e-mail eu sempre gosto de ter certinho anotado. E o número da máquina, porque aí quando acontece algum problema, eu consigo localizar a máquina pelo número. Sim. E aí, Jéssica, falando um pouco de momento do programa, a gente vem falando muito de clientes com faturamento médio cada vez maiores, né? Clientes PJ, então propostas de valor da conta, das taxas também para clientes pessoa jurídica. Como que você trouxe isso para o seu mundo? Assim, foi fácil para você começar a fazer essa virada de chave, começar a sugerir a criação da conta pessoa jurídica? Você tem usado o nosso 0800 de apoio? Como que Muito. tá esse caminho para você, assim? Tá sendo Então, fácil? antes eu fazia muita conta PF, era mania, né? Agora, quando eu chego no cliente, eu já pergunto se ele tem CNPJ, devido aos benefícios da conta PJ. Sim. Aí o cliente fala que tem, eu vou e faço a abertura da conta jurídica. Mas a conta jurídica, ela tem as taxas menores. Então, assim, é bom a gente se atentar na hora da venda, porque às vezes o cliente, ele tem CNPJ, mas quando o cliente fala assim, a gente fica, né, com aquela fome da venda e acaba não Sim. fazendo no CNPJ. Então, eu percebi que era um erro meu de não perguntar para o cliente. Eu tenho a sensação de que poder ter a conta pessoa física era uma proposta de valor, quando na verdade ter boas funcionalidades na conta pessoa jurídica que é a proposta de valor, né? Porque é para o Então, empreendedor. saber vender isso para Isso. ele é uma proposta de valor muito maior do que falar, pode ser aqui no seu CPF. Não, vamos fazer direito. Eu quero que você venha e Fazer. fique, use, seja sua conta principal, né? Então, Os benefícios da conta PJ é diferenciado. Então, eu procuro sempre agora fazer na conta jurídica do cliente. Eu tinha muita dificuldade para inserir os documentos, mas o portal melhorou muito, né? As contas estão muito rápido para aprovar. sim. O 0800 também tem me ajudado muito. Eu ligo muito, então eles me ajudam. Às vezes a gente coloca um documento tremido. Então, eu mudei também um pouco na hora de fazer a venda, de ter calma. Porque às vezes a gente, devido ao Braille ser corrido, né? Sim. A foto vai um pouco torta, tremida, aí volta, a gente tem que ficar ligando. Então, assim, fazer com atenção que no final dá tudo certo. E você percebe uma diferença, assim, quando você vende para um cliente pessoa jurídica, você percebe que ele transaciona mais ou fica por mais tempo? Para você, fez diferença essa virada falando de incentivos, falando de dinheiro mesmo? Fez bastante. Eu percebi que meus incentivos mudou e já virou assim, devido ao também o prêmio que teve aí de PJ, eu falei, ai, perdi. Ai, sim, Então, eu teve falei a assim, eu tenho campanha. que me atentar mais a isso, né? Aí, hoje em dia, eu faço mais o PJ também devido aos benefícios. Eu mostro para o cliente que os benefícios da PJ é melhor do que da CPF, porque CPF é uma pessoa física normal. Sim. Pro empresário, a gente precisa da PJ. Às vezes ele usa como uma máquina secundária ali no CPF, a gente Isso. quer que seja a principal, né? Então, É. e sobre a máquina, hein? Essa pergunta nem estava no roteiro, gente. Tô pegando a Jéssica de surpresa, tá? Eu quero saber sobre a máquina, porque uma coisa que a gente não falou e eu vejo que você começou a investir é nos modelos de máquina, né? Você não vende só a Pro 3, você vende também a Smart. Então, como que você faz essa escolha, assim? Você sabe mais ou menos qual máquina para cada cliente, qual máquina agrega para cada cliente, ou é de acordo com o que ele pede? Como que você se organiza para entender qual máquina você vai investir e para você saber qual máquina você vai vender para cada um desses perfis de cliente ali na hora da rua? Geralmente, eu ando com as duas, né? Eu falo que a gente tem que ter um modelo de cada. Sim. Aí, o cliente, ele escolhe. A Smart 2 eu gosto de vender mais para lojista, porque ela tem as funcionalidades mais para lojista. Então, as barraquinhas, assim, do Brás é uma máquina mais pesada. Então, eu vi que eles deixam cair, estão quebrando muito, então eu tô mais na Pro 3 lá. Mas a Smart 2 eu procuro para lojista, devido à bateria durar mais. Ela tem um balcão, porque ela é um pouco mais maiorzinha, mais pesadinha.
tem que ser delicado com elas. Eu falo, gente, vocês têm que cuidar. Eles tratam ela como muito Eu falo assim, ó, usa, põe né? na caixa de novo, parece uma babá das máquinas. E a Pro3? A Pro3 te ajudou a vender mais o lançamento da Pro3? Como que foi pra você, assim? Porque teve uma substituição, né? A gente tinha a Point Pro 2 e a gente teve o lançamento da Point Pro 3, muito pensando em conectividade e também na duração de bateria. Então, e ela também tem uma tela touch, além do teclado. Isso. Então, eu acho que ela veio para melhorar ali problemas, inclusive, né? Melhorias de funcionalidade que a Pro 2 apresentava. Você sentiu isso na ponta, assim, te ajudou a alavancar? Me ajudou muito. E, assim, eu tô sentindo que os clientes também tá até deixando um pouco de querer Smart, porque a Pro 3, ela tá excelente. Ela tem o touch, ela tem a bateria que dura 48 horas. Passou de 48. Teve um cliente que me falou, tava uns 4 dias com a máquina. E ela tem as duas funcionalidades, no touch e no botão, que é um diferencial que os clientes pediam isso. Eles falavam, a tela não funciona, né? A tal funciona. E ela também não apagava a luz, a Pro 2. E essa tem a funcionalidade de bloquear e desbloquear no botãozinho. Então, assim, foi uma aceitação muito boa. A gente vê que cada modelo de máquina encaixa para um perfil de cliente, assim. Pra gente é muito claro os ramos de atividade e a preferência que eles têm para cada máquina. Vestuário gosta mais, pensa no balcão, na estética, a máquina, a Smart, ela é mais moderna. Assim como tem um catálogo de produtos, muitas vezes isso que é o fundamental para o cliente. Food, às vezes, prefere a Pro 3, aceita um voucher, então a gente tá até aqui com a missão de começar a dar esses direcionais para vocês, que a gente conhece, a gente tem isso em dados, para vocês saberem também quando que isso faz sentido, assim, quais ramos se interessam por cada máquina, que aí vocês vão conseguir até orientar e trazer mais bagagem para eles. Eu acho que isso vai ser importante, vai ajudar. Boa! E aí, eu quero saber um pouco, Jéssica, sobre os seus desafios no caminho. Eu acho que todos os revendedores têm seus desafios, eu não acho que é uma jornada fácil, eu sei que não, né? É ali todos os dias se motivando, se colocando metas, correndo atrás, sendo responsável pelo seu próprio resultado. É um pouco solitário até, né? Tá ali na rua vendendo você por você, então esses caminhos, inclusive, que você encontra de estar próximo de outros revendedores, eu acho que ajuda bastante, mas eu imagino que você enfrentou obstáculos nesse seu caminho aí. E eu quero muito saber o que você já precisou superar e como foi isso, porque eu acho que a gente pode acabar falando de coisas que outras pessoas que estão assistindo também vivem e vão poder se inspirar em você. Eu tive que mudar muito a minha forma de trabalhar, né? Antes eu falava que gostava de trabalhar de segunda a sexta, tinha horário. Hoje em dia eu mudei, porque eu sou a minha própria empresa. Então eu vejo que o meu esforço vem de mim mesmo. Então, quando eu falo que eu quero ganhar dinheiro, eu tenho que ter um esforço maior. Eu não posso ficar acomodada. Então, eu me dediquei mais, né? Eu trabalho mais tempo, os finais de semana também. E às vezes eu trabalho de domingo. Então, eu procuro sempre fazer algo de diferente. Igual eu tô falando com muita gente de feira, tô pensando em fazer feira. Então, a gente sempre tem que pensar em uma estratégia, né? Diferente, sair do comodismo. Sim, acho que é empreender. Empreender. Fato, né? E aí, isso foi uma dificuldade, porque eu sempre trabalhei no CLT. Eu não sabia nem o que era empreender. Aí eu falei, meu Deus, como vai ser meu salário mês que vem? Então, quando eu vi que eu posso, e que é através de mim mesmo, aí eu fui a mais além. E incansavelmente, eu quero cada dia mais. E isso, ao mesmo tempo, é muito libertador, né? Você é dona do seu resultado e dos seus ganhos. Tá na sua mão fazer isso acontecer. Isso, igual uma coisa que eu não esqueço foi o final de ano passado, eu nunca tirei férias. E eu trabalhei dezembro todinho. Quando foi no dia 31, fiz minha última venda. Falei, agora eu vou tirar 6 dias de férias. E quando eu vi meus incentivos de janeiro, eu falei, nossa, além de eu tirar minhas férias, e ainda vou voltar com valor para me comprar mais máquina e continuar trabalhando em janeiro. E coisas que nas outras empresas a gente não tinha, né? A gente trabalha, não tem férias. Então, assim, a gente pode chegar muito mais do que a gente imagina. Eu fico muito feliz de saber disso. Obrigada. Que bom que você conseguiu se organizar a ponto de conseguir se dar férias, descansar. Porque é isso, assim, acho que tem todo lado do esforço, mas precisa ter toda a parte da glória disso, né? Tem que viver isso também. Que bom que você está conseguindo. E agora eu quero falar de próximos objetivos. Você já chegou no nível mais alto do programa. E eu imagino que o sonho não parou por aí, né? Conhecendo um pouco aí da Jéssica, eu sei que você já deve ter próximas metas, próximas ambições, e eu quero muito saber
O que mais? O que você quer conquistar agora que você já é uma top empreendedora? O meu sonho mais alto, que é muito caro, a minha casa própria. O meu sonho, ele é muito alto, então, assim, eu tenho que voar cada vez mais. Perfeito, casa própria, justíssimo. Então, ralar bastante dentro do top empreendedor, você consegue ganhar ainda mais, né? Então, acho que você já tá no ápice aí do multiplicador de ganhos que você poderia estar. Espero que seja muito rápido. Vamos torcer aqui para você. E quero que você deixe, Jéssica, um conselho. Tem bastante gente assistindo o podcast e eu queria que você, como uma revendedora, assim como todos os outros, dê um conselho de quem trilhou esse caminho, de quem teve sucesso nessa construção. O que você falaria para quem está buscando esses mesmos resultados aí dentro do programa, esses resultados que você alcançou? Um conselho que eu daria é não desistir. A gente vai passar por diversas dificuldades, né? Muitas pessoas vão falar que não vai conseguir, às vezes até quem está dentro de casa. Então, assim, a gente tem que pôr uma meta, um objetivo e seguir em frente. Eu mesmo me espelhei nas minhas filhas, né? Eu olho para elas e falo assim, não, tem que vencer. Então, procura assim, alguém que precisa, uma força, um mentor, uma força, né? Um amigo, igual eu tive muitos amigos que me ajudou. Então, não desista. Tenha força, fé e esperança, porque a gente vai ter vários nãos, mas o sim tá logo à frente e a gente tem que ir. E investir, gente, não tenha medo de investir. Ah, mas é o dinheiro da minha conta. Pega esse dinheiro, compra a máquina que você vai ter o dinheiro da sua conta e de uma outra conta. Então, eu sempre falo isso, eu não tenho medo de investir. E é um vício, eu compro máquina e acabo máquina, eu quero máquina. Muito bom. Não, e é um conselho muito válido, porque é isso, a pessoa poderia chegar, comprar máquina, receber o primeiro incentivo e, tá bom, e não voltar a vender. Então, acho que, de fato, o segredo tá em você criar ciclos disso, né? Assim, e o programa, ele começa a ser muito rentável quando você empilha seus ganhos. E para empilhar, você tem que vender por alguns meses seguidos. Então, é muito importante essa constância, né? Acho que é o que você começou a fazer e que te fez acelerar bastante aí. Isso, hoje em dia eu pego o dinheiro, então primeiro eu penso nas minhas máquinas, que é a minha empresa, né, as minhas mercadorias, e depois eu pago conta e faço outras coisas. Então, assim, antes eu pegava, nossa, quanto dinheiro, quando eu ia ver o mês inteiro praticamente sem trabalhar. Então, assim, tem que ter uma constância, tem que ter Exato. máquina, sem máquina a gente não trabalha. Mas eu soube que você vai fazer um churrasco agora que você virou top empreendedora, não foi? Eu vi no grupo, a Jéssica contou, ela mandou uma foto e falou, esse mês vai ter churrasco. Eita, que agora o prejuízo é grande, agora eu tenho que vender mais, pra convidar Mas tem todo que mundo. comemorar, né? Tem que Isso. comemorar a sua conquista, tá certíssima. E uma outra coisa, eu acho que é até uma informação legal de compartilhar, e a gente, aqui no nosso time, por trás dos bastidores, somos muitas mulheres, então a gente sempre tem um olhar muito próximo para isso. E um dado importante é que só 24% dos top empreendedores no programa são mulheres. Então a gente tem uma participação muito baixa ainda do público feminino, e a gente gostaria muito de ver esse número cada vez maior e cada vez mais mulheres fazendo do programa a sua renda principal. E eu acho que tem, inclusive, muito a ver porque é um programa que te permite flexibilidade. Então, ele te permite começar aos poucos. Eu acho que até revendedoras mães também vão entender o que eu tô falando. Eu acho que te dá algumas liberdades que são importantes aí em algumas fases da vida da mulher. E eu queria muito saber o que você tem de conselho pensando nesses 24%, nessas mulheres que estão trilhando esse caminho, se para elas tem algum conselho especial, alguma coisa diferente, porque eu imagino que no dia a dia você sinta bastante o peso, né? O peso de ser mulher e tenha que driblar bastante desafios aí também por isso. O meu conselho é que a gente não consegue também fazer tudo. Às vezes a gente, mulher, quer fazer muito em casa, quer fazer no serviço, então esquece um pouco, né, a casa, deixa um pouquinho de canto e foca mais, porque a gente não consegue fazer tudo e a gente não vai ser 100%. Então, assim, eu sou mãe solo, eu tenho minhas 2 filhas e é eu pra tudo. Então, antes eu queria fazer tudo. Agora não, agora eu divido o meu tempo, né? Eu tenho que tirar um tempo pra minha casa, um tempo pra trabalhar, porque sem o meu trabalho não vem os meus resultados. Então, a minha maior parte do meu tempo é pro meu trabalho. Eu me dedico muito. Então, eu acordo falando de máquina, eu durmo falando de máquina, tem gente que chama até minha atenção. Aí eu falo, gente, é porque é constância, tem que ter.
Então, assim, mulheres, força, passa um batom, uma maquiagem, vamos que vamos. A criança não deixou dormir, tá com olheira, passa uma base e vamos que vamos, porque o leite deles é caro. Exato. Acho que tem, além de ser mulher, tem o desafio de ser mãe, né? Isso. Um desafio à parte aí ainda. Mas, Jéssica, muito obrigada pela sua participação, e não só por estar aqui com a gente, mas por estar com a gente no programa, por abraçar isso, por viver isso, e por viver isso com tanta paixão, assim. Eu gosto muito da forma que você fala do Mercado Pago, porque a gente vê que genuinamente tem uma admiração, tem um amor, e é muito, muito legal ver que você faz isso com um propósito. E pra gente que tá aqui por trás, isso deixa tudo muito, muito grandioso, assim. A gente fica muito mais feliz de trabalhar pelo programa, sabendo que existem pessoas por trás, famílias por trás, e mulheres tão maravilhosas e tão empenhadas nessa jornada como você. Obrigada por dividir sua história, por topar. A Jéssica estava super nervosa de participar, tirou de letra, foi super bem. Então, muito obrigada por topar esse desafio, por estar aqui, por parar seu dia e dividir as suas experiências. Eu tenho certeza que foi muito inspirador e vai ajudar muita gente aí a acelerar e ter os mesmos resultados, aí até melhores, no programa. Muito obrigada pela sua participação, Jéssica. Obrigada a vocês. Queria agradecer também pelo convite, por estar aqui mais um dia, mais uma história. E agradecer por tudo, porque sem vocês não tinha chegado até onde eu cheguei, né? Igual eu falo, a gente é um jogo onde cada peça se encaixa. E o céu é o limite, né? Vamos ganhar dinheiro junto. E é isso. Muito obrigado mesmo por tudo. Aqui eu não quero sair nunca mais. Tomara, quero você aqui também com a gente. E muito obrigada a todo mundo que assistiu, todo mundo que ficou até o final. Deixem os comentários, a gente quer muito saber o que vocês estão achando, o que vocês estão pensando sobre o podcast, o que mais vocês querem ouvir, quais assuntos. Então deixem aí as dicas de vocês, as contribuições, que a gente lê tudo, a gente vê tudo. E a gente espera vocês na próxima edição do Revenda Cast. Obrigada, gente!